O diálogo, ele passa a ser substituído pelos toques na tela, e aí não tem diálogo, não tem discurso dentro de casa. Olá, tudo bem? Nós estamos aqui hoje com uma pessoa muito especial para a gente conversar sobre o impacto das redes sociais. Sobre a nossa reportagem anterior, se você não viu, corre lá para assistir, com algumas influenciadoras daqui de Jaru. E hoje eu gostaria de conversar com a psicóloga Monique, justamente falando sobre o impacto no âmbito mais emocional dessa questão. Seja muito bem-vinda, Monique, obrigada por ter aceitado a nossa reportagem. Obrigada, Lili. Eu que agradeço o convite de falar um pouquinho para vocês aí sobre essa temática tão importante. Exatamente. Hoje, mais do que nunca, tem esse boom nas redes sociais. Vamos direto ao ponto. Ela faz mais mal ou bem na rede social? Então, depende, né? Eu falo sempre que a questão está no excesso. É sempre o excesso da coisa que vai fazer mal. Então ela pode ser um recurso muito benéfico, mas ela também pode ser maléfico, a forma que você utiliza e a quantidade que você utiliza. E o que seria um excesso, então? O excesso é quando assim, a gente precisa entender que a rede social ela pode ser um recurso para venda de um produto, para divulgação de algo, ou da nossa rotina que seja, né? Como no caso das influencers. Só que a gente precisa entender que é um recurso e não pode ser algo que a nossa vida gira em torno das redes sociais, a ponto disso influenciar nas questões profissionais, familiares e acabar trazendo um prejuízo. E nessa questão de prejuízo, quais são os prejuízos que você observa que geralmente acontece? Então, se a gente for falar de um contexto social, familiar, profissional, no profissional é básico, né? Quando as redes sociais em si ali, a pessoa demanda muito tempo de ficar nas redes sociais e isso acaba prejudicando a produção dela no trabalho. Então vai ter que lidar com desconforto, muitas vezes o chefe está chamando a atenção nesse momento, porque as redes sociais é algo assim que estimula muito a nossa atenção a estar ali, né? E o tempo passa muito rápido, então a pessoa pode acabar não percebendo o quanto de tempo que ela gasta ali nessas redes sociais, em vez de estar no trabalho, produzindo, e que a empresa acaba dependendo disso. E na família, dentro de casa, que seja no ambiente social com os amigos, acaba trazendo prejuízo quando essa relação começa a ser prejudicada. O diálogo, ele passa a ser substituído pelos toques na tela, e aí não tem diálogo, não tem discurso dentro de casa, e a família está toda ali junto, mas ninguém está conversando nada, está todo mundo mexendo nas redes sociais, não há um diálogo, ou está um no quarto, outro na sala, e não há esse diálogo, não há um momento em que a família interage, estão todos voltados para as redes sociais e acaba substituindo esse vínculo. E é interessante essa discussão porque muitas vezes a gente não acha que chegou nesse estágio. Então alguém reclama, por exemplo, o chefe reclama que está utilizando muitas redes sociais e aí a tendência da pessoa é falar, o chefe é chato. Sim. Né? Como que a pessoa pode ter essa percepção de que, poxa, eu acho que eu estou excedendo um pouco, ou na família, começa a ter cobrança de atenção, como que ela pode ter essa percepção? Acho que extrapolei. Então, é importante entender que para tudo a gente precisa de um tempo, né? No nosso trabalho a gente precisa de um tempo ali para estar trabalhando e mesmo que seja para fazer uso dessa rede social, porque também se a gente for falar profissionalmente, o nosso trabalho está muito conectado à rede social hoje em dia, até o WhatsApp, se você precisar se comunicar com o fornecedor, com o paciente, com o cliente, que seja, está muito conectado a isso. Então a gente percebe, assim, pode perceber que esse excesso está extrapolando quando você observa que tem pessoas tanto reclamando a respeito disso, quanto também caiu a sua produção no trabalho. Você observa que dentro da família as relações estão bem vagas, assim, vocês quase não conversam, seja de mãe para pai, de marido para mulher, e não há esse discurso, não há essa relação, sabe? E aí as pessoas começam a reclamar uma das outras dentro de casa, ou isso gera conflito, e aí você acaba desprendendo, você percebe que você desprende muito mais tempo para estar na rede social do que estar se relacionando com pessoas. E a pessoa imagina que está se relacionando por estar nas redes sociais, mas ela está fazendo o caminho inverso, ela está se afastando. Né? Sim, e tem até uma frase que assim, a gente utiliza as redes sociais para falar com quem está longe, olha aqui, né, e curioso. A gente aproxima que quem está perto acaba se distanciando e traz quem está longe para perto. Só que daí você também, quando está perto daquela outra pessoa que você estava falando na rede social, você se distancia, porque daí você já está falando com outras pessoas. É como se a gente não estivesse vivendo um momento presente, né? Não, é sempre o futuro de uma coisa que está lá longe e aí você acaba perdendo os detalhes daquele momento. É verdade.
E a questão social, as redes sociais, elas trazem muitas coisas editadas, então a gente vê muita perfeição nas redes sociais. O que você tem visto de impacto emocional a respeito disso? Então, a gente fala que é sempre a questão do idealizado, é uma questão assim bem complicada, porque daí deixa de lidar com o real, exatamente como é, para lidar com aquilo que é idealizado. Idealizado é bem complexo, porque assim, às vezes o que eu idealizo como algo perfeito é uma coisa, você vai idealizar uma outra coisa, a colega lá vai idealizar uma outra coisa, né? E aí quem entra nessa pilha de estar sempre tentando suprir essa idealização das questões editadas, das imagens editadas, muita perfeição, se depara em um momento que isso não é perfeito para o outro, porque o outro às vezes tem uma outra mentalidade, a idealização dele é diferente. E aí assim, a pessoa entra numa pilha, numa questão recorrente para tentar suprir isso, e na verdade ela acaba não suprindo, porque a gente fala de pessoas diferentes, de situações diferentes, e cada um vai ter um modelo de perfeição, que na verdade nem existe. Mas se cria esse modelo de perfeição como se fosse real, e aí a pessoa se depara que nem todas aquelas imagens vai agradar todo mundo, né? Aquelas imagens editadas, e ela entra numa situação frenética assim de tentar solucionar isso. E isso pode gerar alguma patologia, alguma questão mais séria? Sim, pode sim, porque ansiedade todos nós temos, né? A ansiedade ela está em nós todo momento. A gente nasce com ansiedade, a gente precisa da ansiedade para viver, porque a ansiedade ela nos mobiliza, ela nos tira de situação de perigo, ela nos alerta. Só que são essas questões assim que vai acontecendo na nossa vida, situações, inúmeras situações, que podem sim desencadear a longo prazo uma crise de ansiedade. E aí assim, se a pessoa não cuidar, se ela ficar nessa busca frenética pela perfeição, pela edição, pela idealização do outro, ela pode desenvolver um transtorno de ansiedade, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Claro que isso não surge do dia para a noite, mas se a gente for olhar a longo prazo, pode sim desencadear um transtorno. Entendi. E a questão dos jovens, que eles já nasceram numa época onde já se tinha as redes sociais, o que você tem visto? Eles estão sabendo lidar bem ou você vê alguns problemas por causa dessa utilização? É bem complicado isso também, porque se os adultos hoje, em decorrência das redes sociais, eles têm dificuldade de aproveitar o momento, porque está sempre lá na frente, né? Essa ideia das redes sociais em si, deixa de aproveitar um almoço com a família, um momento à noite com a família, porque está baseado nas redes sociais. Os jovens da mesma forma, porque eles já vieram inseridos dentro de um contexto em si das redes sociais, né? Do WhatsApp, dos jogos, que é o que eles tanto utilizam. Então, assim, é sempre o excesso e a falta de monitoramento dos pais que acaba prejudicando. Então, pode utilizar, mas a gente precisa reconhecer que até as crianças, até os jovens em si, eles precisam ter um tempo para isso, né? E às vezes a falta de monitoramento por parte dos pais impossibilita que eles tenham isso de uma forma regrada, de uma forma mais mediada. E para os pais entenderem qual seria o limite de utilização para os jovens e a partir de qual idade que eles poderiam estar utilizando as redes sociais, num olhar mais psicológico dessa questão? Se a gente for falar bem, criança não precisa de rede social, né? Porque assim, a primeira rede de socialização da criança deve ser a família e deve ser posteriormente, quando ela atinge ali uma idade maiorzinha, a escola, né? Quando ela tem a idade para ir para a escola, um período na pré-escola, que a gente chama que é o ensino obrigatório, a partir dos 4 anos. Então essa criança ela não precisa de uma rede social, porque ela tem outras redes de contato que ela precisa fazer essa rede de contato antes de que ela entre na rede social, porque como que ela vai se comunicar com o outro de uma forma digital, de uma forma globalizada, se ela ainda não aprendeu a se comunicar com o outro de forma presente? Então, a gente fala assim que a criança ela passa por um período que ela precisa brincar, ela precisa interagir, ela precisa estar ocupada ali com as atividades que a família vai promover para ela. Então, quanto mais tarde, quanto mais distante as redes sociais se fizer na vida das crianças, melhor, mais saudável. Porque senão a criança ela não se depara com a situação que a gente fala que é o tédio, né? Através do tédio, a criança se depara com o tédio e ela faz o quê? Agora eu preciso fazer alguma coisa. Aí ela vai brincar, ela vai pintar, ela vai correr, ela vai pular. E hoje em dia as crianças estão tão aqui, ó, que elas não se deparam com essa situação do tédio, sabe? Tipo assim, é o tempo inteiro que elas nem desenvolvem essa habilidade criativa. Então, quanto mais tarde isso puder se estender na vida delas, a rede social, melhor ainda. Lá pela adolescência, eu sei que é muito difícil isso acontecer hoje em dia, que as crianças estão inseridas cada vez mais cedo no mundo digital, nas redes sociais,
Mas quanto mais os pais puderem prolongar isso, o uso do telefone, quanto mais tarde puder prolongar, mais saudável para o desenvolvimento dessas crianças e jovens também. E essa questão dos jovens, hoje a gente vê falando do cyberbullying e tal, meio que extrapola da sala de aula e vai para as redes sociais. Como os pais podem proteger os jovens nesse sentido? Você falou assim, o pai tem que monitorar. De que forma que eles podem estar fazendo isso? Então, tudo é o diálogo, tudo é o discurso. Precisa existir o discurso antes de tudo, né? O pai, quando dá um celular, um telefone para o filho, um tablet, precisa alertar ele que aquilo lá tem coisas boas, aquele objeto tem coisas boas e tem coisas ruins, né? Que ele pode se deparar com algumas situações desagradáveis. Fazer um acordo com o filho de que ele vai estar monitorando, pegando o tablet para dar uma olhadinha, né? Porque tem diversas coisas nas redes sociais que ele ainda não tem idade para acessar, coisas que podem trazer medo a ele, ansiedade, conteúdos também inadequados, mas que esse diálogo precisa existir. Então os pais podem monitorar esse filho, devem monitorar, até mesmo quando você perguntou a quantidade de tempo, né? Então a gente precisa dosar isso, entender que uma criança, assim como nós adultos, também precisamos de rotina. Então tudo tem hora para estudar, tem hora para almoçar, tem hora de lazer, então precisa ser fracionado esse tempo também, né? E esse tempo não é passar o dia todo, você pode tirar um período ali do dia para que essa criança, esse jovem tenha acesso às redes sociais, mas entendendo que a rede social não pode substituir o horário da escola, não pode substituir o horário do sono, que é o que a gente vê muitas vezes, crianças e adolescentes ficando até mais tarde no telefone, às vezes até mesmo tem que estudar no outro dia e passa a madrugada até tarde no telefone. Então tudo isso precisa ser monitorado e também por parte dos pais precisa ser dialogado. Eles precisam dialogar com os filhos, é tudo orientado. Quando se conversa, se explica, não fica uma situação ruim para a criança e para o adolescente de entender, pelo contrário, eles entendem muito bem. E até falando de ficar até tarde, até às vezes na hora do almoço, né? Comendo e tá ali com o celular. Exatamente, então isso é um prejuízo, porque assim a criança não sabe nem do que ela está se alimentando. Às vezes os pais acham muito imediato, muito legal, porque daí a criança come bastante, né, aquilo que ela está se alimentando. Ela não sabe nem o gosto daquilo, porque a atenção dela não está ali, né? Ela está simplesmente sendo alimentada, está substituindo por uma outra coisa que é a questão do YouTube, que é o que eles gostam muito, né, os canais de desenhos que sejam, mas ela não está atenta àquilo que ela está fazendo, né, ela não consegue ali, a gente fala que acaba tendo um prejuízo muito grande na atenção, porque a atenção dela não está concentrada, está dispersa em outro local. E acredito que seja um dilema muito grande, até eu como mãe, porque às vezes a criança é muito agitada e aí quando ela tá no celular ela fica mais calma. Então é um dilema para os pais essa questão. Sim. E aí assim, o que a gente vê muito é a criança começar a chorar, o pai toma o celular, toma o tablet, tá aqui, para não ter que ouvir o choro da criança. E a gente precisa entender, claro que assim, sem criar nenhum julgamento perante a isso, mas que é uma própria dificuldade dos pais de lidar com aquela criança. A própria dificuldade dos pais de desenvolver um recurso para a criança parar de chorar, para poder interagir com o filho de uma outra forma. Então, ok, é o recurso que os pais encontram dando o celular, mas entende-se que assim, a criança ela substitui por algo que é supérfluo. A relação dos dois acaba estando fragilizada ali, porque ele não desenvolveu um recurso natural na relação deles para que eles possam encontrar outro meio da criança parar de chorar. Até porque às vezes os pais também estão muito nas redes sociais e não conseguem dar aquela devida atenção para os filhos e aí fica aquele ciclo da família pelo celular, igual você falou, né? Sim, exatamente. Quando eu trabalhava na escola como psicóloga educacional, às vezes os pais reclamavam do uso de celular das crianças, mas as crianças também reclamavam, falavam assim, tia, ele só fica no celular. Tia, minha mãe não tem atenção pra mim, ela só fica no telefone, o tempo inteiro no telefone. Então a gente precisa olhar isso também, porque às vezes os pais falam assim, eu quero que ele leia, eu quero que ele leia um livro, eu quero que ele faça uma atividade. Mas qual que é o incentivo que os pais dão também? Quanto que os pais realizam de leitura? Geralmente o filho vê o pai mexendo no celular, a mãe mexendo no celular. O pai e a mãe não pegam um livro para ler, e aí quer que a criança vá ler um livro, entendeu? É o modelo que daí eles acabam não seguindo também, segue aquele modelo que os pais oferecem. E essa é uma coisa que você falou, porque agora na pandemia muita gente ficou dentro de casa, trabalhando de casa. Nós sabemos hoje em dia, até pela questão das redes sociais, essa expansão, muita gente trabalha com o celular e aí agora foi para casa, tá em casa, trabalhando no celular o tempo inteiro,
mas é o trabalho dela. Sim. Só que a criança agora tá ali vendo o pai e a mãe o tempo todo no celular. Como que a gente vai auxiliar essa criança nesse processo? Porque, meu pai fica o tempo todo. Não, mas ele tá trabalhando. Como que fica isso? É uma situação assim bem conflituosa para a criança, porque ela entende que o pai está ali no momento de lazer tanto quanto ela vai utilizar. Quando ela vai utilizar esse recurso, ela entende que o pai também está. Então tudo é orientação, né? Olha, papai ou mamãe trabalham de tal hora a tal hora. Então a gente utiliza muito aqui na clínica a questão lúdica. Então é mostrar para a criança o reloginho, né? Mostrar que daquele horário ali o pai e a mãe está trabalhando até meio-dia que seja, até 6 da tarde, está no celular fazendo uso para trabalho. É importante esclarecer para a criança, porque ela é capaz de entender. Os adultos pecam bastante quando eles acham que as crianças não são capazes de entender. Mas é só adaptar a linguagem, utilizar o reloginho, desenhar com a criança, tentar fazer com que ela entenda que aquele momento é sim um momento de trabalho, né, e que ele precisa fazer uso desse telefone, e sempre colocando para ele que a criança também vai ter um momento de fazer uso do telefone. Só que não vai ser de uma forma exacerbada assim, porque a criança não tem tanta necessidade de estar utilizando o recurso para trabalho. Entendi. E isso pode se tornar um vício para os pais, estar com o celular? Porque a gente vê que às vezes as pessoas não conseguem ficar sem o celular, né? Ela tem que estar. Isso já é um sinal de um vício? Sim, sim. Pode ocasionar essa questão de vício, da pessoa ficar dependente do aparelho celular. Assim como as crianças ficam, os jovens, adolescentes em si, os adultos também podem ficar dependentes, né? Depender do aparelho para tudo, seja para trabalho ou seja para questão de lazer. Então tem que tomar cuidado com isso, porque um aparelho tecnológico ele não substitui a relação familiar, ele não substitui o contato pessoal. A gente precisa entender que se esse adulto passar por uma questão, uma dificuldade, uma instabilidade emocional, ele vai depender de uma pessoa real, de uma pessoa mesmo, né? Ele vai poder depender de um aparelho. Então tem que ter muito cuidado com isso também. E se ela vê que está viciada, o que você aconselharia? É interessante procurar um auxílio profissional? Como que você vê isso? Isso, muito importante, porque assim, esse excesso, a gente costuma falar dentro da psicologia que todo excesso ele esconde uma falta. Então, se essa pessoa ela está se relacionando de forma demasiada com o uso do telefone, por que ela não está se relacionando da mesma forma ou numa proporção mediana com as pessoas que estão dentro de casa, né? O que é que está faltando, qual que é a dificuldade de se relacionar enquanto pai, enquanto mãe, enquanto esposo que seja, qual que é a dificuldade dessa pessoa. Então é indicado sim o acompanhamento psicológico, até mesmo nesses casos, porque pode estar mascarando ali uma dificuldade de relacionamento, né, relacionada a questões pessoais mesmo, a uma questão de ansiedade, que a pessoa encontrou aquilo ali como fuga, como recurso, e aí precisa também ser trabalhado, então vai precisar ser estudado, mas o acompanhamento psicológico também é indicado. E às vezes pode estar escondendo alguma depressão? Exatamente, é uma fuga, né? A gente sabe que é uma fuga, tanto é que quando a gente fica no tédio, a gente vai lá e recorre ao uso do telefone, se a gente está esperando, se a gente está aguardando, nós recorremos ao uso do telefone, mas a gente precisa ter cuidado, porque, como eu falei, não dá para substituir a relação pessoal com o uso do telefone. E é interessante que você falou das crianças, porque elas precisam ter um momento de tédio e a gente não vê isso sendo falado para a questão dos adultos, que também precisa daquele momento e a gente está o tempo todo buscando estímulos, né? Sim. Isso, e se a gente for falar dessa questão bem globalizada e tecnológica, o Japão ele acaba saindo na frente disso, né? E lá a questão tecnológica ela substitui muito a relação humana, então a gente tem muita questão da robótica, e até vi uma reportagem tem alguns anos já, em que os japoneses eles arrumavam namoradas virtuais, eles se relacionavam por namoradas virtuais, não eram nem pessoas, eram robôs mesmo. E assim, eles não tinham esse relacionamento de toque, de pessoal mesmo. E o Japão é um país que, assim, em grande escala, comete suicídio, né? O número de depressão lá é altíssimo. Então, para você ver o quanto que o contato, o apego, o afeto, ele é primordial. Então, pode começar a escalar e a gente perder um pouco até a questão do ser humano, do amor ao próximo. Isso vai se rompendo com excesso Sim, vai sim, até porque, por exemplo, uma criança quando nasce, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser tocada, ela precisa ser cuidada. E quando isso não acontece, quando isso vai sendo substituído pelo uso demasiado da tecnologia, a gente vê muitas crianças com dificuldade de fala, crianças que não desenvolvem a fala, até mesmo tendem a caracterizar e confundir com autismo
Porque a criança, como eu falei, ela precisa desenvolver a socialização. Se ela não desenvolve a socialização real, ela vai para a tecnologia. E lá, apesar da criança ouvir, mas ela não aprende a se comunicar. É uma coisa muito mecânica, porque um vídeo você coloca ali e ele vai passar, né? Não tem aquela interação, oi, oi, e a pessoa vai interagindo e vai se comunicando. Então tem muitos déficits, acaba trazendo muitos déficits para crianças nessa questão da comunicação, muitos prejuízos. E aos adultos também, porque os adultos perdem essa habilidade de afeto, de estar próximo, de abraçar, de conversar. Tanto é que eu até vi um meme esses dias que se acabar a energia em casa, você consegue até descobrir quem é que mora com você, né? Porque a energia acaba, cai a internet, aí você descobre quem é que mora com você, a maioria das vezes vai para um lugar e vai ficar conversando, né? Então e é igual ao que você tinha falado, das relações superficiais. Então você acaba não conhecendo verdadeiramente o outro e nem se conhecendo. Sim. Então, às vezes, pode passar despercebido algumas coisas importantes sobre si mesmo. Sim, exatamente, porque ele está sempre focado naquilo que é superficial, né? Naquilo que está na rede. Existe alguma patologia que é prejudicial a pessoa estar nas redes sociais? Por exemplo, a pessoa está passando por algum momento específico da vida dela. Aí você fala assim, olha, nesse tipo de situação não é interessante estar nas redes sociais. Por exemplo, uma depressão, ansiedade. Quais são as patologias que você não recomenda o uso de rede social? Então, isso precisa ser bem analisado, porque às vezes a pessoa vai ter uma depressão por causa do falecimento de alguém, uma separação. E às vezes ela pode ter uma depressão em decorrência da frustração dela com relação ao ingresso na rede social, na vida social. Então ela passa por um momento ali em que aconteceu alguma situação em que ela tem pessoas que investem muito dinheiro com redes sociais, né? Engajam-se muito, tenta se engajar através da mídia, investindo muito. De repente ela teve uma frustração e não teve o retorno que ela esperava. Ou a quantidade de seguidores, que se nós formos falar de Instagram, é o que é mais atual. E aí, assim, não será recomendado que essa pessoa continue a sua vida esperando que a sua vida se resolva através das redes sociais. Então, assim, a cada situação vai ser algo muito específico, mas quando a pessoa vem de uma frustração mediante a rede social, o ideal é que ela aprenda a mediar isso, moderando o uso, né? E não ingressando mais ainda no uso da rede social, se o que acabou desencadeando foi esse uso exacerbado das redes sociais. E engraçado que a gente conversou também com as influencers nas entrevistas, na reportagem anterior, exatamente sobre isso, sobre o limite e um pouco das desvantagens que elas sofrem ou sofriam por estar nas redes sociais. Qual é o limite que você vê de exposição das redes sociais? Isso também assim, acaba sendo bem subjetivo para cada um, porque cada um tem um público, né? Tem gente que gosta de ver uma exposição exacerbada e tem pessoas que elas acabam se posicionando de uma forma mais retraída nessas redes sociais. O que tem que cuidar é exatamente o quanto que isso pode beneficiar ou prejudicar a própria vida. Então, se isso está prejudicando as relações pessoais, familiares, aí de repente seja importante pensar se essa exposição já não está de uma forma exacerbada, né? Se isso já não está prejudicando ali, de repente, as pessoas com quem ela se relaciona, com quem mora com ela, né? Os filhos em si, que de repente tem essa convivência ali. Então tudo isso precisa ser analisado também. Hoje a gente vê muito até mesmo a inserção das crianças nas redes sociais, né? Então às vezes as crianças são muito expostas pelos pais e aí isso também precisa ser repensado, porque às vezes a criança não tem maturidade para aquilo, mas a gente está falando de uma criança. Porque ela ainda não vai ter esse discernimento de dizer se quer ou não, e o pai vai estar lá expondo a criança, de repente lá na frente ela pode sofrer com aquilo. E isso, desenvolvendo inúmeras situações de ansiedade, depressão, porque como você falou, essa criança ainda não consegue se posicionar de uma forma consciente. A maioria das vezes ela vem posicionada pelos pais. E como a gente pode ajudar uma pessoa que a gente vê que está indo para um caminho de excesso de rede social? A gente já percebe que ela ultrapassou um pouco o limite. Como a gente pode ajudar essa pessoa a fazer ela enxergar que ela ultrapassou um pouco? Porque é difícil realmente a gente... Hoje em dia tem muito isso, né? Cada um cuida da sua vida, mas a gente sabe da importância do apoio, tanto que tem o Setembro Amarelo e tudo mais, justamente pra gente poder ficar atento a quem está próximo e ajudar em algum momento. E o excesso a gente vê que pode trazer patologias sérias. Como que a gente pode orientar e alertar uma pessoa que está indo para esse limite?
Não, o primeiro passo de tudo é importante que essa pessoa reconheça que ela tem ali um excesso e que esse excesso está fazendo mal, né? Porque não adianta eu dizer para você, Lília, ó, é ruim você vestir essa roupa porque essa roupa vai te fazer mal. Se você não entende que aquilo pode te fazer mal, né? Então, a pessoa precisa reconhecer que tal determinada situação que ela está vivendo, uma experiência em si, está fazendo mal para ela. Claro que assim, isso dentro de casa vai começar a gerar conflitos, inúmeras situações em que a pessoa ela não vai saber lidar. Então, se de repente o esposo está chamando atenção, se o filho está chamando atenção porque ela se mantém muito tempo nas redes sociais, e aí quem está ali dentro de casa percebe que aquilo está fazendo mal, é sempre tentar conversar, orientar de que aquilo ali está prejudicando, de que está de uma forma exacerbada, para que a pessoa vá reconhecendo isso. Mas a pessoa, no primeiro passo, ela precisa reconhecer que realmente a situação está gerando conflitos, mesmo que seja dentro de casa e causando sofrimento. Então, sempre a melhor opção é o diálogo. É o diálogo, né? E aí, orientar a pessoa a procurar ajuda psicológica, porque a ajuda psicológica as pessoas às vezes veem como um método de remediação, mas pode ser visto também como prevenção. Então isso ajuda a pessoa a lidar com aquela situação sem que ela precise chegar no extremo, porque eu já vi, não sei se você já viu, mas situações em que o uso exacerbado das redes sociais levou até mesmo ao divórcio. Porque a pessoa ficava ali e não se conectava com quem estava perto, ela se conectava com quem estava distante, mas e quem estava perto? Olha só. E assim, igual as influências mencionaram, a dificuldade que foi no início, quando elas começaram a aparecer, digamos assim. E muitas pessoas próximas criticavam e elas passaram por muitas dificuldades para se manter nas redes sociais. Elas tiveram determinação e conseguiram superar, conseguiram assimilar e processar aquelas críticas. Nem todo mundo tem essa força. O que você recomendaria para quem deseja estar na rede social, deseja crescer nas redes sociais, mas tem que lidar com diversas críticas? Então, a partir do momento que nós vamos nos expor, a gente precisa saber que a gente vai lidar com situações que nós vamos agradar e situações que nós não vamos agradar. Então, a primeira coisa é o nosso psicológico estar muito alinhado com isso e entender que a gente não vai ser bom para todo mundo, que o nosso conteúdo em si não vai agradar a todos, né? E tá tudo bem, porque vai consumir do seu conteúdo que você está publicando aqueles que gostarem de você, né? Aquilo que gostar daquilo que você divulga. A gente vê cada coisa assim nas redes sociais, né? Uma coisa às vezes boba, uma coisa na rede social que alguém teve a ideia, mas a ideia era boba, mas foi algo criativo. E aquilo gera diversos seguidores e diversas pessoas acabam consumindo aquele conteúdo, seja um perfil, eu falo bobo, porque às vezes uma página de meme, por exemplo, né? Quanto que isso acaba gerando uma página de frases em si e tem a página em si das pessoas reais. Então, vai muito do psicológico de cada um, entendendo que a gente não vai agradar todo mundo, desde uma página de meme que é só figurinha não agrada a todos que estão lá. E vai consumir daquele conteúdo quem gostar. E se a gente for falar de pessoas em si, de influências, vai consumir daquele conteúdo quem gostar. É o que às vezes entra numa busca frenética, assim, bem paranoica, de que eu preciso atingir todo mundo, de que todo mundo precisa gostar de mim. Não vai, se a gente for falar de Jesus, Jesus não agradou a todos. Exatamente. Quem somos nós, né? Então a gente precisa entender que nós não vamos ser bom para todos, né? Não vamos conseguir atingir a todos. E tá tudo bem, é porque a gente se identifica com aquilo que tem a ver conosco. Então se eu entro e passo a seguir alguém, é porque aquele perfil me chama atenção. Então, às vezes você faz um vídeo que até lá, sei lá, 10 mil visualizações. Mas você tem que entender que 10 mil visualizações não quer dizer que aquilo tocou 10 mil pessoas, né, que visualizaram. Às vezes você vai fazer um vídeo, vai divulgar, teve 20 visualizações, que tocou muito mais essas 20 pessoas do que se tivesse feito para uma pessoa atingir 10 mil visualizações. Então, compreender que a gente não pode focar nessa questão de quantidade, mas de qualidade. E quem estar ali, quem acabar seguindo e mantendo e sustentando em si, consumindo esse conteúdo, é porque realmente gosta. Entender que as redes sociais não é um fim, é um meio, né? Exatamente. Então deixa uma mensagem final para quem está nos assistindo, para fazer essa reflexão sobre as redes sociais. É importante isso que a Lília falou sobre a questão de entender que as redes sociais, ela é um recurso de divulgação, mesmo que seja da própria imagem, de um produto, ela é um recurso que nós fomos privilegiados por ter hoje no século XXI. Então a gente tem esse recurso para conseguir divulgar. É importante pensar que se
se a gente tem esse recurso, que a gente possa utilizar em prol de si, em prol do seu produto, de uma forma moderada, para que você possa atingir os seus meios, os seus objetivos. Mas que as redes sociais, o meio digital, tecnológico, não se pode substituir o contato humano, não se pode substituir o toque humano. Então, é perceber que a rede social é mais um contato, não se tornou o contato por inteiro. Antes disso, a gente tem nas nossas vidas, nas nossas relações, os relacionamentos que são significativos e que não podem ser substituídos pelos meios sociais. Muito bom, muito obrigada. Obrigada a você.